Passamos então para o tema seguinte, que será apresentado pelo professor Dr. Luís Bigode Churão, que é historiador, tem duas paixões, de facto, a História e o Direito. Luís Bigode Churão tem 48 anos, é jurista, doutorado em História pela Universidade de Coimbra. A crise da República e a ditadura militar é a sua tese de doutoramento, dividida em duas partes. Na primeira, o autor estuda os motivos que levaram ao fracasso da República e conduziram à ditadura, recuando até à Constituinte de 1911. Na segunda, debruça-se sobre a figura de Manuel Rodrigues Júnior, Ministro da Justiça de Salazar, entre 1932 e 1940, analisando a sua figura e obra legislativa. É autor do periodismo jurídico português do século XIX. Luís Bigode Churão é advogado e consultor jurídico do Banco de Portugal e mestre em Direito pela Universidade de Lisboa. Vai-nos trazer hoje o tema de José da Silva Carvalho, como Ministro da Justiça, fundador e primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer à Câmara Municipal de Santa Combadão, na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente, o convite para participar neste colóquio, que é para mim uma honra. E permite, no fundo, associar-me a umas jornadas de estudo de grande importância dedicadas à figura e obra de José da Silva Carvalho e à evocação da sua memória. E queria saudar também muito cordialmente todos os, utilizando uma expressão parlamentar do tempo, todos os pré-opinantes e a família de Silva Carvalho aqui presente, em particular na pessoa do meu colega Dr. Nuno de Siqueira. Eu, aliás, estou duplamente grato à Câmara de Santa Combadão, porque, para além de me ter convidado a vir a Santa Combadão e me dar esta oportunidade de estar convosco, me deu uma idade que eu não tenho, 48 anos, e, portanto, eu fiquei muito feliz, não é verdade? E, portanto, a partir de hoje eu tenho 48 anos, e quando cá voltar para o ano, terei 49. Combinado. Convidado a expor sobre José da Silva Carvalho, Ministro da Justiça e primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, pensei que seria, porventura, mais adequado centrar-me diretamente no tema, dispensando, no geral, considerações de enquadramento, desde logo biográficas, que outros intervenientes nestes trabalhos, com muitíssima mais autoridade que a minha, já desenvolveram e irão desenvolver. É claro que me debati com uma dificuldade que eu até já esperava. E qual foi essa dificuldade? Foi de que na aproximação à ação de Silva Carvalho como titular da Justiça, e anos depois como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não dispensam, antes convocam necessariamente a apreensão de uma época, que é a época da sua vida, que é sobretudo aquela correspondente aos anos da sua formação em Coimbra, que sei que já foi abordado pela doutora Ana Cristina Araújo e que é um aspecto da maior relevância, do início da sua vida profissional em Lisboa como advogado, junto da Casa da Suplicação, e depois a sua entrada e carreira na magistratura, em Recardens e depois no Porto, e mais tarde, necessariamente, o envolvimento nos planos revolucionários que o haveriam de guindar a benemérito da pátria. A obra do historiador é sempre, como bem sabemos, tributária de estudos e investigações anteriores. E é esse também o caso para quem pretende adentrar-se no conhecimento da vida ativa de Silva Carvalho. Dando-se até a circunstância, e essa rara, de, no caso da personalidade que hoje nos reúne, dispormos de uma notável compilação documental, José da Silva Carvalho, o seu tempo, organizada com admirável critério por António Viana, a cuja memória me permito prestar homenagem nesta ocasião. Quanto àqueles outros estudos e investigações, refiro entre eles as páginas que Armando Marques Guedes deixou escritas no primeiro volume de Jurisconsultos Portugueses do século XIX, feliz publicação da Ordem dos Advogados Portugueses, sem esquecer, naturalmente, o que com valor biográfico ficou registado pela pena de Joaquim Martins de Carvalho nas páginas do Conimbricense, ou no elogio do Rebelo da Silva, e claro está, entre os estudos mais recentes, os do Dr. José Subtil, da Sra. Maria João Mugarro, que hoje tivemos o gosto de ouvir,
e ainda o do meu colega Nuno Camarinhas, estudioso da magistratura e da administração da justiça. Sem se esquecer, claro está, o que sobre a história do tempo de Silva Carvalho foi sendo publicado e se constitui no seu conjunto como essencial à compreensão da sua figura e da sua presença na história de Portugal do século XIX, eu não precisaria de lembrar aqui os trabalhos de ilustres participantes nestas jornadas, como o caso da doutora Ana Cristina Araújo, José Luís Cardoso, Luís Espinha da Silveira e o querido amigo José Adelino Maltês, com os quais me é muito grato, enfim, foi muito grato ter cruzado nesta oportunidade. Declarando-me, pois, beneficiário de todos esses estudos e investigações, eu pude concluir que a ação política que Silva Carvalho desempenhou como titular da Justiça, e como justamente sublinhou a doutora Maria João Mugarro, constitui o eixo fundamental da sua atividade política entre 21 e 23, não dispensa ser analisada à luz de compromissos e trabalhos anteriores, desde logo como membro da Junta Provisória do Governo Supremo do Reino, na qualidade de secretário com voto, da Junta Preparatória das Cortes e membro da Regência, à qual as Cortes, em 30 de janeiro de 1821, determinaram o exercício do poder executivo em nome de Dom João VI, juntamente com o Marquês de Castelo Melhor, o Conde de Sampaio, Frei Francisco de São Luís e João da Cunha Sotomayor. Note-se que foi já no período da Regência que as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes se lançaram na concretização de uma obra legislativa que marcará cedidamente o vintismo e, de um modo geral, o constitucionalismo, decretando desde logo as bases da Constituição, cujos princípios foram considerados como sendo os mais adequados, estou a citar, para assegurar os direitos individuais do cidadão e estabelecer a organização e limites dos poderes políticos do Estado. Sem ter sido constituinte, assume, como sabemos, Silva Carvalho, responsabilidades da maior relevância política. A Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, como já hoje foi lembrado com muita propriedade por José Luís Cardoso, foi criada por decreto de 23 de agosto de 1821, tendo sido então invocada a necessidade de o expediente dos negócios que pesava sobre a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino ser facilitado. Como já noutra ocasião tive a oportunidade de sublinhar, a divisão por duas Secretarias de Estado havia sido objeto de uma indicação apresentada às Cortes por Manuel Borges Carneiro a 30 de julho de 1821, inserindo-se essa indicação, ou que creio, nos planos reformadores da nova administração pública, à qual Manuel Fernandes Tomás tinha feito alusão, designadamente no relatório acerca do Estado Público de Portugal, de 6 de fevereiro de 1821. Passaram então a pertencer à nova Secretaria de Estado todos os objetos de justiça civil e criminal, todos os negócios eclesiásticos, a expedição das nomeações de todos os lugares de magistratura, ofícios e empresas pertencentes a essa repartição, a inspeção das prisões. Disto já nos falou hoje José Luís Cardoso. Também para a Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça foram transferidos por decreto de 8 de novembro de 1821, sendo portanto Silva Carvalho titular da pasta, os assuntos da Justiça relativos às províncias ultramarinas, que até então corriam pela Secretaria de Estado da Marinha, havendo sido mais tarde decretado a 12 de junho de 1822 a organização e designadamente em matérias de pessoal das Secretarias de Estado, por uma maneira que se dizia ser adequada ao bem do serviço e à economia da Fazenda Pública. Foi, pois, naquele apontado quadro de competências definido a 23 de agosto que José da Silva Carvalho foi nomeado titular da pasta da Justiça a 7 de setembro de 1821 e apresentou ao Congresso, em dezembro de 1822, um relatório sobre os diversos ramos que se encontravam ao seu cuidado e que também hoje José Luís Cardoso já lembrou. Esse relatório de Silva Carvalho reveste-se do maior interesse. Não apenas constitui um documento que nos dá a conhecer as orientações políticas do Ministro, ilustrativas do seu pensamento e das prioridades da sua atuação governativa, mas ele revela também a personalidade do Ministro. Importa notar os termos em que José da Silva Carvalho reconheceu o dever de se apresentar perante o Soberano Congresso, para que este pudesse julgar da sua ação governativa, de modo a fixar
o Supremo Congresso, claro está, o que faltasse ainda realizar para chegar à possível perfeição, tendo em vista facilitar a administração da justiça, sem a qual a nação, dizia Silva Carvalho, não podia experimentar a grandíssima fortuna resultante da regeneração. E logo Silva Carvalho definiu prioridades. Tendo em consideração os domínios da justiça criminal e os da justiça civil, eram os primeiros que reclamavam maior atenção por respeitarem a factos relativos à segurança pública, enquanto a justiça civil decidia, nas suas palavras, e isto é interessante, sobre direitos pela maior parte duvidosos. Parecendo embora ao Ministro que o povo português era dócil ao suave império das leis, concluindo por isso ser talvez o mais digno de gozar a liberdade que a Constituição lhe afiançava, não deixou de afirmar que, com exceção da Itália, onde os vínculos sociais, dizia Silva Carvalho, se encontravam de todo corrompidos, nenhuma nação oferecia, como a portuguesa, um tão grande quadro de crimes, principalmente os que nasciam de vinganças pessoais. Nas Cortes, fora já traçado um quadro profundamente negativo da situação do país. No seu relatório de fevereiro de 1821, Fernandes Tomás tinha sido, a respeito, inequívoco no seu juízo. As causas que produzirão a nossa Revolução Venturosa não são desconhecidas de um só de nossos concidadãos, porque cada um, na parte que lhe tocava, sentia sobre si o peso enorme das desgraças que afligiam Portugal. E nenhum deixa hoje de estar convencido de que era chegado o último instante da existência política desta infeliz pátria, se o braço do Omnipotente, confundindo projetos insensatos, não arrancasse das bordas do abismo tão precioso depósito para entregar à vossa guarda e vigilância. Silva Carvalho não deixou, contudo, de sublinhar o modo como um sistema vicioso e corrompido em todos os ramos da administração pública, note-se bem, tinha obstruído as fontes da prosperidade nacional, o comércio, a agricultura, a indústria, o que generalizara a miséria pública, uma pobreza desmoralizada, dizia, que estava na origem das rapinas, dos roubos, das violências, de todos os crimes. A este fator de criminalidade acrescia um outro que o Ministro julgava talvez mais funesto ainda, o da perseguição dos escritos e princípios liberais, que entendia serem os únicos elementos de que podia compor-se a moral pública, os quais dizia derivarem dos princípios da equidade e da justiça natural. Se a nação reclamara a reforma em todas as partes da sua administração, o Ministro declarou constituir-se responsável pela reclamação delas e pela sua execução, reconhecendo ao povo o mais sagrado direito às reformas que lhe tinham sido prometidas, entre as quais a mais essencial era a da justiça. Como Ministro disse, sentia-se pagador principal de uma dívida tão sagrada. Sendo aqueles males nacionais inveterados, perguntava-se Silva Carvalho como podia o Executivo remediá-los. Isto para logo apontar a missão essencial que reconhecia o Congresso, ao qual, aliás, prestou homenagem, tributando-lhe os mais justos agradecimentos pelas sábias e proveitosas medidas tomadas pelas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes. Com efeito, as Cortes tinham aprovado uma ampla amnistia, depois ainda ampliada, que se destinou a permitir a todos os que, por comportamento ou opiniões políticas, tivessem sido perseguidos e houvessem temido sê-lo, se encontrassem ausentes do país, sem terem sido processados e sentenciados, e também os que estivessem a cumprir degredo, e ainda aqueles que tivessem sido condenados à pena de morte. A amnistia concedeu ainda às viúvas, ascendentes, descendentes ou transversais, dentro do 4º grau, dos que tivessem sofrido essa pena última, a possibilidade de requererem a revista das sentenças condenatórias para reclamarem a sua honra, boa fama e memória dos seus maridos ou dos parentes dentro do dito grau. Desejando as Cortes assinalar o faustíssimo dia do juramento das decretadas bases da Constituição por atos de beneficência compatíveis com a justiça e a equidade, foram então perdoados e soltos
todos os que se encontravam a cumprir penas nas cadeias do reino, sendo excetuados, e quem fica excetuado, os crimes que ficam excetuados, são muito significativos, do meu ponto de vista, para o conhecimento da perspectiva da época em relação à criminalidade. Perspectiva essa que era naturalmente partilhada por Silva Carvalho. Foram excetuados desta amnistia, notem bem, os réus de crimes de blasfémia de Deus e dos seus santos. Moeda falsa, falsidade, testemunho falso, matar ou ferir com arma de fogo e de propósito, propinação de veneno ainda que não se seguisse a morte, fogo posto, morte cometida atraiçoadamente, arrombamentos de cadeias, forçar mulheres, soltar presos por vontade ou peita, sendo carcereiro, entrar em mosteiro de freiras para fim desonesto, ferir ou espancar qualquer juiz, por causa do seu ofício, impedir efetivamente as diligências da justiça, usando de força para isso, furtos feitos com violência, ladrão formigueiro que tivesse sido já preso pela terceira vez, e todos aqueles que tivessem provocado ferimento no rosto, ou se tivesse seguido aleijão ou amputação de membro. O âmbito da amnistia tem naturalmente significado, traduzindo uma perspectiva da política criminal através do juízo sobre os diversos tipos de crime, em concreto, espelhando-se nela também uma concepção da liberdade de expressão de pensamento, designadamente no que respeita aos crimes de blasfémia de Deus e dos seus santos. Ainda nos primeiros meses de 1821, foi abolido o Conselho Geral do Santo Ofício, inquisições e juízos do fisco, e extintos os direitos banais por formarem privilégios exclusivos contrários à liberdade dos cidadãos e ao aumento da agricultura e indústria. Também o privilégio chamado de relego, pelo qual a coroa, donatários dela ou quaisquer outros agraciados, tinham a venda exclusiva de vinhos em certos meses do ano. E no mês seguinte, o juízo da Inconfidência foi extinto. Reconhecida a necessidade dos empregos públicos, civis e militares e eclesiásticos serem exercidos por pessoas que, além de possuírem ciência, probidade e desinteresse, fossem adidas ao sistema constitucional, foi determinado que a regência, pelos meios que julgasse convenientes, se informasse do procedimento dos magistrados e mais empregados civis, militares e eclesiásticos, que, abusando da sua jurisdição, oprimissem e vexassem os povos ou procurassem contrariar a regeneração política da nação, autorizando-os a removerem esses magistrados e mais empregados públicos, devendo a regência prover os empregos que por aquela remoção ou por outra qualquer causa estivessem vagos em pessoas que, por suas luzes, probidade, desinteresse e adesão ao sistema constitucional, tivessem merecido a confiança pública. Tendo em vista evitar, tanto quanto fosse possível, as causas da diminuição da população, foi determinado que os presos condenados a decreto se mantivessem no reino, ocupados em trabalhos de pública utilidade. Esta medida legislativa seria revogada pouco depois, a 16 de novembro seguinte, por alegadamente haver cessado a causa por razão da qual tinham sido suspensos os degredos. Decisão que, na verdade, se deve explicar por motivos de segurança pública e defesa do sistema constitucional. Foi extinta a leitura no desembargo do Paço, por ser entendido que só servia para vexar com despesas e incómodos os pretendentes dos lugares da magistratura. E todos os juízos de comissão e de administração das casas particulares nobres, incompatível com as bases da Constituição, mas sem efeito retroativo. A 17 de maio de 1821 foi aprovada uma reforma processual em matéria de recursos da Justiça e das autoridades eclesiásticas e abolido dias depois o estilo das tensões em latim praticado nas relações do reino, devendo aquelas ser escritas, ou passadas a ser escritas em português, como aliás fora reclamado junto das Cortes, por ser considerado bárbaro que os juízes portugueses, em causas de portugueses, se servissem da língua latina. As Cortes consagraram ainda a liberdade de qualquer cidadão proceder à abertura de escolas de primeiras letras. E foi ainda aprovado um extenso diploma sobre liberdade de imprensa, no âmbito da qual foi organizado o Tribunal Especial de Liberdade de Imprensa.
Não obstante esta ação legislativa, cabia ainda, no entender do Ministro, o que não era pouco, que fosse estabelecida com a necessária solidez o império da lei e o império da justiça. Silva Carvalho dizia-se persuadido que os delitos que procediam da miséria e da indigência, como já lembrou José Luís Cardoso, diminuiriam logo que fossem sendo menos fortes as causas que os motivaram, pelo que reclamou do Congresso as medidas que os prevenissem. Como tive já oportunidade de assinalar, a segurança pública ficou a cargo da Secretaria de Estado da Justiça, parecendo ao Ministro que a tarefa mais nobre da Polícia de Justiça era a da prevenção da criminalidade, sendo um dos meios mais eficazes de a prevenir a punição da prática dos crimes. E embora Silva Carvalho apreciasse a questão nestes termos, criticou o facto de, pela maior parte, as leis criminais serem escritas com pena de ferro em caráteres de sangue, feitas em tempos bárbaros, as quais eram, nas suas palavras, incompatíveis com as luzes do século e com o sistema constitucional. E aduzia um argumento de autoridade. Todos os filósofos que melhor têm escrito sobre a jurisprudência criminal recomendam com razão a doçura nas leis, como a melhor garantia da sua fiel execução. Os ânimos irritam-se naturalmente contra tudo o que excede as medidas da equidade e toma o aspecto de fereza e de vingança. Notava Silva Carvalho não serem as leis mais eficazes por mais severas, mas sim por serem mais justas, e anunciou ser esse o espírito dos novos códigos que o Soberano Congresso mandara organizar por varões sábios e virtuosos. Ainda a respeito dos delitos e dos crimes, tal como os havia observado depois que entrara no Ministério, e sobre as medidas que já tomara e que julgava aptas a preveni-los, o Ministro conferiu importância aos assassínios, tendo ponderado que o português que se dói e lastima de ver correr o sangue do facínora no patíbulo é, contudo, propenso a derramar o sangue dos seus irmãos. Ora, no conceito de Silva Carvalho, seria de esperar que, estabelecido o império da lei, remediada a penúria geral e dilatados os princípios filantrópicos e liberais por meio da educação, desaparecesse essa mancha que tanto dizia afetar os nossos costumes. Sublinhou até que com a regeneração política havia já diminuído o número de crimes, o que constituía prova não apenas da excelência do sistema, notava Silva Carvalho, saído da Revolução, mas também da falsidade com que os escritores mal intencionados exageravam o mal que então se vivia e pretendiam desacreditar o sistema, clamando, dizia, com sobeja má-fé ou com a mais torpe ignorância, que Portugal se encontrava tão mal como dantes ou pior. E se Silva Carvalho contabilizava menos assassínios, afirmava também haver diminuído em proporção ainda mais o número de roubos desde a época da regeneração. De acordo com a perspectiva regeneracionista do Ministro, um pouco utópica, o decréscimo da criminalidade haveria de verificar-se na proporção dos recursos da prosperidade pública e na medida da exatidão da vigilância dos magistrados. E dizia: espero que os salteadores quase desapareçam quando se forma um plano regular de saúde pública e com as autoridades espanholas limítrofes se concentrem medidas fáceis para prover à guarda do país de uma e de outra nação sobre a fronteira. Ao Congresso, o titular da Justiça falou, enquanto encarregado da segurança pública, na necessidade de meios sem os quais era muito difícil a descoberta e prisão dos criminosos que violavam a propriedade individual garantida pela Constituição. Absolutamente convicto da necessidade e importância do serviço oculto na repartição da segurança pública, isto é, da polícia secreta, pediu que lhe fosse atribuída uma soma, de cuja aplicação ele próprio daria conta particularmente ao Ministro da Fazenda ou a uma comissão que para esse efeito fosse incumbida. E reputava também indispensável a organização de um corpo de Polícia Nacional para todo o Reino, a fim de guardar as suas cidades e mais povoações, deixando esse serviço de se limitar a Lisboa e Porto.
Deste modo, se combinava a maior utilidade pública com o maior crédito da instituição, diminuindo até desse modo a responsabilidade do Ministro, já que seria desnecessário que passassem pelas suas mãos, dizia, as somas destinadas para esse serviço oculto. Na falta de meios, Silva Carvalho esclareceu não haver deixado de atuar. Recomendar a todos os párocos, isso também foi lembrado por José Luís Cardoso, que pregassem com o exemplo e com a palavra a observância da Constituição e a prática das virtudes cristãs e sociais, para o que o rei, notou, mostrara o mais decisivo empenho no cumprimento dessas ordens, parecendo ser Dom João VI, sem dúvida, o melhor exemplar do verdadeiro constitucionalismo. E disse que não faltara com o prémio do louvor a quem o merecia, nem com o castigo aos negligentes no exercício dos seus deveres, dando disso mesmo testemunho os diários do Governo. Aos magistrados também recomendara continuadamente todas as medidas tendentes à conservação da ordem pública e prisão de salteadores e bandoleiros. E Silva Carvalho, que, como referirei, tinha um plano de saneamento da magistratura, não deixou de salientar que no combate à criminalidade muito se ficará a dever ao zelo e eficácia dos magistrados, destacando em particular o chanceler que servia de regedor da relação de Lisboa e o governador das Justiças do Porto. O Ministro da Justiça fez ainda referência ao que disse serem duas novas espécies de crimes, frequentes depois da regeneração. Novas porque no regime anterior tinham diversa natureza e opinião, ou não eram conhecidas. As tentativas contra a liberdade e segurança pública e os libelos famosos publicados na imprensa. Da primeira espécie, afirmou, poucos exemplos têm havido, e nesses desenvolveu o Governo a precisa energia. Não deixou Silva Carvalho de eludir às críticas que lhe vinham sendo feitas por não perseguir os indícios que recaem sobre indivíduos supostos de desafetos ao sistema, tendo esclarecido o Congresso que essas acusações não o mortificavam, já que provavam que o espírito público vigiava com todo o cuidado e ainda mesmo com zelo exaltado na conservação da ordem pública. E observou muito significativamente, dirigindo-se à Câmara, nem podia esta augusta Assembleia deixar de aprovar as regras de moderação que tenho observado. Elas consistem na justa distinção que deve fazer-se entre hábitos e sistemas, entre opiniões e crimes, definindo assim um justo critério de política criminal. Era um governo verdadeiramente liberal, em um governo verdadeiramente liberal, castiga-se o crime, dizia Silva Carvalho. Castigar aparências pertence ao mais absurdo e feroz despotismo. O Governo vira-se, porém, obrigado a lançar mão de verdadeiros criminosos para desconcentrar os seus planos e entregar os autores ao poder das leis. Silva Carvalho mencionou as sedições de Lisboa e em outros lugares no Reino, para depois apontar responsabilidades aos pasquins incendiários. Assim os designou, promotores da anarquia e do furor dos partidos. Em face da situação então vivida perante o plano de extinção das Cortes, do derrubo do Governo, a entronização do Infante, a convocação das Cortes à Antiga, o Ministro solicitava autorização ao Congresso a 29 de Abril para remover do Reino aqueles sobre quem recaíssem as maiores suspeitas de promoverem a anarquia. Com essa remoção, informou Silva Carvalho, tinham desaparecido os ajuntamentos sediciosos. Sobre a reclamação do Ministro de concessão de meios para o combate a estas situações excepcionais, pronunciou-se a Comissão de Constituição das Cortes, que disse: a Comissão de Constituição viu atentamente e meditou sobre o ofício que o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça dirigiu a este soberano Congresso em data de hoje, e com urgência, pedindo uma concessão extraordinária da autoridade, para se conduzir sem formalidades legais, segundo os sintomas que já aparecem e que podem continuar a aparecer. Entrava-se aqui num domínio relevante politicamente, que se vai sentir ao longo de todo o liberalismo e também durante a Primeira República, que é o da introdução de elementos de
governação através de medidas excepcionais, fugindo às regras constitucionais e à legalidade constitucional. Mas Silva Carvalho tinha a consciência da excepcionalidade do pedido e da autorização que lhe era concedida pelo Congresso. Ele sabia que essa autorização contrariava lei expressa e por isso fez questão de esclarecer que o efeito da autorização concedida recaíra só em pessoas veementemente suspeitas de inimigos da ordem e conhecidas por turbulentas, já vigiadas pelo Intendente-Geral da Polícia de Lisboa e nas terras de província pelos magistrados. E acrescentou ainda haver-se observado em tudo o mais estritamente possível a justiça e a equidade. Quer dizer, o Governo havia observado religiosamente os princípios constitucionais, ainda mesmo quando estava autorizada a tão notável exceção deles. A devassa, esclareceu Silva Carvalho, haveria de ser concluída em 13 de agosto. Depois, dizia, tem-se seguido o caminho marcado pelas leis, sendo tudo da competência do Poder Judicial, havendo o Governo, nas suas palavras, procedido circunspectamente. Os abusos da liberdade de imprensa constituíram também, ao tempo, motivo de apreensão do Ministro Silva Carvalho, que falou ao Congresso no fenómeno da sua multiplicação e perigosidade e da necessidade de ser encontrado um remédio pronto para os coibir e extirpar. Distinguindo os jornais em servis e libelistas, identificava apenas um servil publicado em Lisboa, acusando de princípios errados e subversivos, juntar a impostura em que os apoia e a infame calúnia com que denegria o mérito de pessoas que mais se distinguiam pela sua adesão e serviços à causa da liberdade. Se Silva Carvalho deixara já denunciado um sistema vicioso e corrompido em todos os ramos da administração pública, notava que era impossível que a justiça fosse bem administrada com um péssimo sistema judicial. Péssimo porque as leis eram imperfeitas e o processo era vicioso. Vemos, declarou Silva Carvalho, que o mais afrontoso nome que se pode dar a um funcionário público era o sinónimo de magistrado. Espírito positivo, Silva Carvalho também neste domínio reconhecia largo alcance à regeneração, que em grande parte corrigira por vontade de magistrados inferiores e das relações a imperfeição do sistema judicial. Mas este esperava ainda a sua tão necessária reforma. E uma coisa era certa. Na classe da magistratura havia que fazer escolhas. Silva Carvalho não duvidava que certos magistrados se deviam conservar nos seus empregos, mas outros, por tão aferrados ao antigo sistema, aferrados a antigos prejuízos e rotinas velhas, deviam ser demitidos ou reformados. Em face deste quadro, Silva Carvalho reclamou ao Soberano Congresso que concedesse ao Executivo poderes extraordinários para remover do corpo da magistratura todos esses membros que ou a desonram ou a entorpecem a pronta administração da justiça, que tolhiam, em síntese, toda a ação do Poder Executivo. O juízo de Silva Carvalho sobre a magistratura não se afastava daquela que Manuel Fernandes Tomás expressara no seu relatório de fevereiro de 1821. Em Portugal, disse Manuel Fernandes Tomás, o arbítrio ditava muitas vezes a decisão do magistrado, porque ele o podia fazer sem responsabilidade. Nesta ordem há, como nas outras, grandes abusos, mas nenhuma precisa talvez de ser reformada, nem com mais prontidão, nem com mais cuidado. O escândalo é geral e geral deve ser, em consequência, a satisfação e a emenda. A outras questões da sua competência ministerial, Silva Carvalho fez referência. Não tenho agora possibilidade de me alongar. Já titular da Justiça, Silva Carvalho associou o seu nome a um conjunto de reformas da maior importância. A organização das relações de Lisboa e Porto, apresentada como correspondente precisamente à necessidade de começar as reformas da ordem judicial e do foro português.
através da organização das relações, a extinção das devassas, a restituição aos clérigos e aos regulares escolarizados ou translatos de direitos cívicos, a criação e reforma das relações no Brasil, a extinção da Intendência Geral de Polícia como exemplos. Como antes assinalámos, Silva Carvalho referiu-se no seu relatório às Cortes ao espírito dos novos códigos que o Soberano Congresso mandara organizar. Na verdade, a 16 de setembro de 22, as Cortes, concluindo ser de urgente necessidade a formação de um novo código dividido em duas partes, Código Civil e Código de Processo Civil, convidou os jurisconsultos portugueses a apresentarem os seus projetos concorrendo à atribuição de um prémio. Embora o processo codificador viesse a ter um percurso acidentado, afastando-se da fórmula aprovada em 1822, são muito interessantes os termos preconizados para o que pretendia constituir-se um sistema luminoso de jurisprudência civil, que, devendo naturalmente conformar-se com a Constituição política e não se desviando dos costumes de longo tempo observados na nação, as leis do método deviam ser observadas em toda a obra e cada um dos seus artigos será escrito com muita clareza, precisão e pureza de linguagem. Já em fevereiro de 1823, as Cortes voltariam ao tema da codificação, convidando qualquer sábio português para oferecer um projeto de código comercial. E assim também se verificaria em relação à redação do Código Criminal. Se Silva Carvalho foi o ministro influente e instrumento então de sociedades secretas de que era chefe, como escreveu o Marquês da Fronteira e da Lorna, nós não o sabemos inteiramente. Mas sabemos que Silva Carvalho soube fazer um percurso que o colocou para além do termo da Constituição de 22, da sua curta vigência, o manteve ao serviço do liberalismo. Sendo ministro interino dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça em 33-34, foi nessa circunstância que o Duque de Bragança, regente em nome da Rainha, deu testemunho a Silva Carvalho de quanto o apreciava, nomeando conselheiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Na verdade, o Supremo Tribunal de Justiça constituirá uma criação vintista. Foi a Constituição de 22 que, no seu artigo 191, consagrou a existência do Supremo em Lisboa, composto de juízes letrados nomeados pelo rei, bem como também no Brasil, no lugar onde residisse a regência. Como justamente escreve António Manuel de Espanha, a agenda constitucional do Supremo Tribunal de Justiça era sobretudo política. Quer dizer, na realidade, o Supremo não correspondia a mais uma instância concedida às partes para fazerem valer as suas razões, tratando-se diferentemente de uma instância de controlo da magistratura. E, de facto, o texto constitucional determinou a existência de juízes letrados de primeira instância, dos quais cabia recurso para o competente Tribunal da Relação, sendo que, nos termos do artigo 190 da Constituição, haveria no Reino Unido as relações que fossem necessárias para a comodidade dos povos e boa administração da justiça, cabendo-lhes julgar em segunda e última instância. Além da sindicância judicial dos magistrados indiciados pelas Cortes por erros de ofício, cabia ao Supremo Tribunal de Justiça conhecer dos erros de ofício dos ministros, dos secretários e conselheiros de Estado, dos ministros diplomáticos e dos regentes do Reino, conhecer das dúvidas sobre a competência da jurisdição e propor ao rei, com o seu parecer, as dúvidas que tivesse ou lhe fossem representadas por quaisquer autoridades sobre a inteligência de alguma lei. Só 11 anos após ser consagrado constitucionalmente, o Supremo Tribunal de Justiça inaugurou a sua história institucional, havendo sido longo o percurso que o haveria de consagrar como uma terceira instância. Aqui chegado, cumpre-me renovar os agradecimentos pelo convite para participar neste colóquio e formular votos sinceros que este seja, no quadro das comemorações do bicentenário da Revolução Liberal, mais um ponto de partida
para o estudo que inteiramente se justifica da ação e obra de José da Silva Carvalho, que ganhará em cruzar saberes, desde logo de historiadores e de historiadores juristas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís Bigode Churão. Terminado mais este painel, abrimos novamente o debate à plateia. Se alguém tiver alguma questão a colocar, quer ao Dr. Luís Bigode Churão ou ao Dr. Luís Nunes Pinha da Silveira, por favor, tenham a bondade. Bom, eu queria, antes de formular a pergunta que responde, de alguma maneira, a uma curiosidade que eu tenho, agradecer as belíssimas comunicações que acabo de ouvir, que muito me enriquecem, e, portanto, agradecer aos dois conferencistas que tiveram a amabilidade de nos brindar com duas profundas reflexões. A pergunta que eu vou formular é ao Dr. Luís Bigode Churão e tem naturalmente a ver com a questão da magistratura, e eu penso que ele poderá estar em condições de me responder. Há uma discussão muito profunda nas cortes sobre a inamovibilidade dos juízes. E naturalmente que esta questão da inamovibilidade dos juízes se prende com a necessidade de sindicância da ação da magistratura, mas também com o receio de que a magistratura não agisse em conformidade com os preceitos da lei constitucional. O que era difícil, porque as leis subsidiárias do Reino eram leis de antigo regime. Na ausência de um Código Civil e de um Código Penal à medida da Constituição, feito de acordo com os preceitos da Constituição, serviam as leis extraordinárias do Reino e que eram tributárias do direito às ordenações, para todos os efeitos, não é? E no campo da justiça penal, o livro V das ordenações não era nada meigo, não é? E nós sabemos que aplicar a lei do antigo regime num quadro constitucional era quase a quadratura do círculo. Portanto, a questão da inamovibilidade dos juízes é uma questão que se coloca e que é longamente discutida em cortes. Por outro lado, há uma outra questão que surge como uma espécie de imperativo de justiça liberal, que é a introdução do júri. Isto é, e mais tarde haverá naturalmente contributos nesse campo, de acordo com o exemplo britânico, não confiar apenas no parecer dos juízes para a produção da sentença, mas num tribunal alargado com participação de cidadãos responsáveis que pudessem fazer as vezes do júri, do tribunal de júri. Há um escrito famoso, Ferreira de Moura, mais tarde escrito no exílio, sobre a introdução do júri no campo da justiça, e eu o que lhe pergunto muito simplesmente é qual a posição do nosso Silva Carvalho sobre as duas questões, o júri, se colocou de facto em 2022, e sobre a questão da inamovibilidade dos juízes. E muito agradecendo as suas reflexões prévias, naturalmente. Muito obrigado, Sr. Doutor, se quiser. Muito bem. Muito obrigado pelas questões que coloca, que são muito importantes. Quanto à questão da inamovibilidade dos juízes, ela verdadeiramente surge como garantia da independência dos magistrados. E é esse o objetivo da inamovibilidade da magistratura. Quanto à questão da instituição do júri, não há dúvida nenhuma que a perspectiva liberal, e dizia até liberal radical, não é? Era de facto a de sustentarem a intervenção do júri em todas as causas, não é? Civis, criminais, comerciais, mas a verdade é que a experiência do júri em Portugal acaba por ser uma experiência traumática, porque aquilo que se veio a verificar é que o júri tendia para absolver os arguidos nos processos. E, portanto, a história do júri é a história de uma campanha permanente de desacreditação do júri e de lhe colocar termo. Na verdade, o júri, e invocando, enfim, um acontecimento que tem a ver com o processo Angola e Metrópole
e com a falsificação das notas de 500 escudos Vasco da Gama pelo Álvares dos Reis. A verdade é que o júri vai sendo liquidado ao longo do tempo, desde logo, desde o liberalismo constitucional, mas verdadeiramente ele termina quando, para se julgar Álvares dos Reis e os seus cúmplices no caso do Angola e Metrópole, o Governo toma uma decisão, leva aliás à Câmara ao Congresso e obtém aprovação parlamentar. Foi a transformação de um júri que se estava prestes a julgar o Álvares dos Reis e os seus cúmplices por um júri togado. Isto é, o júri que julgou Álvares dos Reis foi um júri que vestiu toga, era todo ele constituído por magistrados. Ora, isto significa que, ao longo do tempo, o júri foi perdendo influência, foi caindo nas várias jurisdições, caiu na civil, caiu na criminal, caiu na comercial, e agora não há dúvida nenhuma que a utopia liberal radical tinha no júri, era a ideia da participação popular na administração da justiça e da superação desta intervenção muito criticada dos magistrados. É certo que este problema se coloca noutros momentos da nossa história contemporânea e até em momentos próximos. Saber-se, por exemplo, os magistrados que tinham julgado nos tribunais militares territoriais ou nos tribunais plenários se deviam manter-se em funções depois de 25 de abril de 1974. E este mesmo problema se tinha colocado, não é, depois do 28 de maio, em relação a magistrados que tinham servido a República. E pôs-se em 1910 em relação aos magistrados que tinham jurado a carta, não é verdade, e que estavam a exercer as suas funções. Verdadeiramente não é um assunto novo, é um assunto recorrente. Eu não conheço, em concreto, o pensamento de Silva Carvalho sobre a questão do júri. Quero admitir que Silva Carvalho alinhasse com aquela que era a posição preponderante, como a senhora sabe melhor que eu, que era a de uma defesa intransigente desta instituição, como forma exatamente de superar a intervenção do magistrado tradicional no julgamento das causas. Muito obrigado, doutor. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Faz favor. Boa tarde. Eu queria, portanto, primeiro, duas notas prévias. A primeira era agradecer a todos os conferencistas até agora as verdadeiras lições de história que me proporcionaram a mim. Estou muito agradecido e foi muito bom ter vindo a este colóquio. Mais uma vez, agradeço à Câmara Municipal de Santa Comba. Depois queria fazer aqui duas questões, mas são mesmo duas questões, e rápidas. Ao Sr. Professor Luís Nuno, a pergunta é muito simples, mas ainda a nota prévia à segunda eu esqueci-me de propor, que é o seguinte: um historiador, quando estudei e tirei o curso de História, Marc Bloch, no seu livro Teoria da História, que é um livro, portanto, bastante pequenino, dizia, o filho um dia perguntou-lhe, pai, tu és professor de História, por que é que serve a História? E Marc Bloch respondeu-lhe, olha, a História serve para estudar o passado, para compreender o presente e para perspectivar o futuro. Pergunta, se os nossos políticos não, não, portanto, dizendo o nome de ninguém, nem de nenhum partido, nem nada, mas se os nossos dirigentes políticos soubessem história, cometeriam tantos erros como cometem? Esta questão pode ser portanto, para o Sr. Professor Luís Nuno e para o Sr. Professor também Luís Bigote. Depois, especificamente para o Sr. Professor Luís Nuno, é isto. Sim, a nossa dívida externa aumentou durante o liberalismo.
Eu pergunto, Portugal era um país atrasado, era um país rural, tínhamos uma agricultura tradicional, uma indústria atrasadíssima com trabalho infantil, trabalhavam as crianças, mulheres, tudo. Ensino, pouco ensino. Escolas estavam, de certa forma, vazias. Havia uma percentagem enorme de analfabetos que se aproximava do 100%. Analfabetos que não sabiam ler nem escrever. E eu pergunto, portanto, as razões do aumento, se a dívida externa portuguesa está relacionada com as transformações que o liberalismo nos trouxe a Portugal. E nessa discussão, pronto, que ainda hoje também é atual, uns sim senhora, vamos acabar com a dívida, vamos diminuir a dívida, outros não, tem que haver dívida para haver desenvolvimento, sem dívida não há desenvolvimento, pronto, também é uma situação atual, mas gostava que portanto, elucidasse um bocadinho melhor, não desfazendo nada daquilo que disse, se essa dívida externa está relacionada com o desenvolvimento que Portugal teve com o liberalismo. Depois, espera-se o Dr. Luís Bigode. A pergunta também direta e rápida. Assim, não haverá aqui algo de novo ou algo de parecido com aquilo que se passa hoje no país? A justiça funciona? Quem são castigados? Quem é que é alvo da justiça? Os mais desfavorecidos ou aqueles que são mais favorecidos da sociedade portuguesa hoje? Aquele indivíduo que é apanhado num supermercado é roubar um pão para comer ou uma Santos, qualquer coisa que está feita, que apanha 2 anos de cadeia. Ou aquele indivíduo, senhor, que desvia milhões. É tudo. Obrigado. Então, muito obrigado pelas suas perguntas. É assim, eu acho que a história, basicamente, no meu entender, e o estudo da história contemporânea, serve para ajudar a ter uma perspectiva de longa duração sobre a vida atual e, portanto, uma melhor compreensão da vida que nós hoje vivemos. Mas não creio que se possam tirar do estudo da história lições assim tão diretas, de aplicação tão simples aos problemas que nós hoje vivemos. Nós podemos, estudando a história contemporânea e numa perspectiva longa, perceber melhor como foi o desenvolvimento do sistema político, da sociedade, da economia, da nossa colonização, os efeitos que isso teve. Podemos comparar as revoluções e percebê-las melhor, mas não creio que lições imediatas se devam tirar. Claro que se as pessoas estiverem mais instruídas desse ponto de vista do conhecimento da história, terão uma melhor compreensão e se calhar tirarão ou farão opções mais corretas, eventualmente. Mas lições para o imediato não me parece, as situações não são... E temos de ter muito cuidado com o pecado vital ou capital do estudo da história, que é o anacronismo. E as coisas podem parecer semelhantes e às vezes não são nada parecidas. As situações podem ser semelhantes no tempo, mas serem depois muito diferentes nos seus contextos. E isto para chamar a atenção também para algumas afirmações que fez sobre o nosso sistema liberal, sobre a escola, sobre essas coisas todas. Portugal era um país que estava, em relação aos países mais avançados, mais desenvolvidos na segunda metade do século XIX, tinha um atraso relativo, mas a tendência de evolução é em tudo semelhante. Nós tentámos fazer uma política de industrialização. O país não é um deserto industrial na segunda metade do século XIX. Em 1890, a máquina a vapor está espalhada por todos os distritos de Portugal. Cerca de 1/4 da população de Lisboa era uma população operária. A indústria estava no centro da cidade de Lisboa, que era o maior centro industrial do país. Temos uma política de criação de escolas, e as escolas aumentaram em número, e
pelas diversas regiões. O problema do analfabetismo é muito mais complexo que a oferta de um sistema público de ensino, tem a ver com o outro lado também, a ausência de procura por parte da sociedade, uma sociedade que não quer, que não valoriza a educação e que não quer os filhos na escola e que precisa dos filhos no trabalho. A existência de mão de obra infantil existia por todo o lado na indústria, em Inglaterra até ao final do século XIX, mão de obra feminina, mão de obra infantil, que a partir de 1891 começa a ser protegida em Portugal pela lei. Portanto, cuidado com essa visão rápida sobre o que é a história da nossa monarquia liberal. Depois, a dívida pública cresce de facto para pagar em boa parte, na segunda metade do século XIX, todo o programa de criação de infraestruturas, criação de estradas, de caminhos de ferro, sobretudo caminhos de ferro, e depois também o programa de desenvolvimento das comunicações, o sistema de correios, por exemplo, que é o sistema dentro do Estado, dos serviços do Estado, é aquele que mais cresce em número de pessoas. A partir de 1852 é criado o sistema público de correios, que é um sistema do Estado, é uma repartição do Estado e que mobiliza milhares de pessoas. E é para pagar tudo isto, esta transformação, que o Estado apoiava. O Estado também era proprietário de algumas linhas de caminho de ferro, mas isso agora não importa. Basicamente apoiava a iniciativa privada para este programa de desenvolvimento económico, que o Estado vai ter de contrair dívida, uma parte dela no estrangeiro, a maior parte no estrangeiro, outra parte em Portugal, e mesmo a dívida externa às vezes na posse de portugueses, e porque não consegue mobilizar no mercado interno os capitais suficientes para fazer esse desenvolvimento. E depois os problemas são aqueles que eu há pouco, as consequências são aquelas que eu há pouco procurei evidenciar, quando há quebras, quando há crises internacionais, e se quebra o elo do financiamento, depois há um problema dramático interno para resolver essa escassez de financiamento para equilibrar ou para pagar até os serviços da dívida e fazer face às despesas correntes. Basicamente é por causa do desenvolvimento económico que essa dívida vai crescer e também, evidentemente, se quiser vir ao contrário, eventualmente pela dificuldade que o Estado em Portugal tem de ativar a cobrança de impostos, sobretudo os impostos diretos, porque o nosso sistema de impostos levou muito tempo a modernizar-se, se tomarmos por modernização a comparação com outros países europeus, onde a generalização dos impostos diretos e o peso dos impostos diretos, pelo final do século XIX, começa a ser importante, e em Portugal não era. Nós continuámos a ter um sistema de impostos baseado nos impostos indiretos, porque são mais fáceis de cobrar. Não houve capacidade nunca de fazer face às elites, sobretudo às elites terratenentes, proprietárias, que elas próprias faziam parte do sistema de lançamento dos impostos e sempre conseguiram resistir à introdução de uma fiscalidade direta. Isso foi tentado na República, no pós-guerra, e não foi conseguido também. E depois também não foi conseguido no Estado Novo. É uma história muito comprida. Muito obrigado, professor. Pronto, não sei se respondi. Eu agradeço também a questão que suscitou, e eu devo dizer que acompanho muito o Sr. Professor Espinha da Silveira ao notar este risco de anacronismo. Eu não sou nada, não sou nada partidário daquela ideia de que a história é mestra da vida. Não, eu acho que no plano da justiça, da história da justiça, em concreto da organização da magistratura, dos temas disciplinares relacionados, do tema da independência da magistratura, aquilo que podemos verificar é que estes temas são temas recorrentes na história contemporânea. Eles aparecem-nos, mas aparecem-nos de uma maneira diferente em cada época histórica. Mas há, de facto, recorrência de problemas. Por exemplo, a existência de um mapa judicial que seja coerente com o mapa administrativo. Parece que é uma causa impossível de atingir no nosso país. E esse tema é um tema recorrente, mas cuidado, de facto, com os anacronismos.
O que cabe ao historiador, penso eu, como tarefa primeira, é identificar linhas de continuidade e linhas de ruptura e ser capaz de identificar e de as explicar. E sendo assim, eu acho que os problemas que se colocaram ao longo da época contemporânea, que tiveram a ver com a justiça, e em todos os momentos da nossa história contemporânea há problemas pesados relacionados com a administração e a organização da justiça, são em cada época histórica diferentes, são em cada momento diferentes, e portanto não podemos comparar realidades, não podemos comparar os anos de 20, nem as problemáticas dos anos de 20 do século XIX com a realidade dos nossos dias. Isso é perigoso. Muito obrigado, Sr. Professor. Tinha mais uma questão ali. Pedia que fosse breve, porque estamos a ultrapassar largamente o tempo, está bem? Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria colocar uma questão ao professor Espinha da Silveira, que teve uma intervenção muito interessante. Pergunto-lhe, parece-me a mim que Silva Carvalho teve um desempenho muito distinto nas duas pastas que teve. Porventura mais articulado na pasta da Justiça, talvez por ser a sua formação de base. Na pasta das Finanças teve um desempenho difícil, fruto de um contexto difícil e terá ficado com uma memória também difícil. Perguntava-lhe duas coisas. Se poderia tê-lo feito diferente, porque o contexto era-lhe muito adverso, e se pareceu-me que de manhã Silva Carvalho terá abandonado a vida pública pouco depois, não sei se 1936, 39, se isso também terá ficado ligado ao facto de ele ter tido este desempenho nas finanças e isso lhe trouxe uma memória, uma dificuldade na vida pública. Finalmente pergunto-lhe também se, tendo visto aqui de manhã que Espanha teve um processo paralelo a Portugal, as revoluções liberais, Mendizábal, a amortização dos bens da Igreja, se a dívida espanhola teve um desempenho diferente da nossa. Disse que o nosso caso não é original, mas tem particularidades. Eu perguntava-lhe se são assim tão particulares, porque, por exemplo, Espanha aqui ao lado foi muito diferente. Muito obrigado. Obrigado pela sua questão. É assim, eu vou recorrer a uma ideia que a minha colega Ana Cristina de manhã sublinhou, que é o caráter internacional destes problemas, das soluções e da comunicação entre as pessoas. O Silva Carvalho, quando está como Ministro da Fazenda, a partir de 32 e até 34, por aí, ele depois continua. Ele tem como correspondente financeiro em Londres o homem que aparece na correspondência dele, chamado Cavalheiro Mendizábal. O Cavalheiro Mendizábal era o Mendizábal que vem a ser primeiro-ministro, em primeiro lugar, ministro em Espanha e depois presidente do governo em Espanha também. E, aliás, curiosamente, o Silva Carvalho em Portugal é visto como um moderado, um partidário da Carta Constitucional, e o Mendizábal em Espanha é visto como um homem da esquerda liberal. É muito curioso porque tem a ver com a natureza dos processos políticos num país e no outro, com a transição pactuada que se faz em Espanha e que é mais moderada do que em Portugal, e com a transição revolucionária que se faz em Portugal da sociedade antigo regime para o liberalismo. Dito isto, as ideias de Mendizábal e de Silva Carvalho são exatamente as mesmas. Exatamente as mesmas. A política financeira é a mesma. A diferença talvez essencial é que o Mendizábal tinha uma guerra civil para pagar, porque a guerra civil em Espanha começa em 33 e acaba em 39, e o Silva Carvalho tem de pagar a guerra, uma parte da atividade dele é enquanto a guerra está a decorrer e depois já no pós-guerra civil. E as coisas, desse ponto de vista, podem adquirir as medidas mais difíceis, podem adquirir uma outra legitimidade, porque se você tem que pagar uma guerra, tem que combater os carlistas em Espanha, vai-se socorrer todos os meios financeiros à sua disposição para poder ganhar a guerra. Não era bem o problema do Silva Carvalho em 35. Era como é que eu vou pagar as dívidas que adquiri durante a guerra. A urgência das coisas é diferente. Se ele podia ter feito de outra maneira, o que ele fez foi o que se fez em muitos sítios da Europa. Aliás, já antes dele, no início do século, o Conde de Linhares, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, sugeria a Dom João VI, em plena monarquia absoluta, soluções muito semelhantes. E onde é que ele se ia inspirar? Ia-se inspirar em Saboia, no que estava a ser feito na monarquia de Saboia. Portanto, há um conjunto de soluções que são parecidas,
e para atacar este tipo de problemas que são comuns na Europa desta altura. Se ele poderia ter feito diferente, ele eventualmente poderia ter feito aquilo que o Francisco António de Campos queria fazer. O problema era saber se aquilo que o Francisco António de Campos queria fazer, o tal mecanismo das contas equilibradas, reforma da administração, poupança, ativação dos impostos, redução ao mínimo da contração de empréstimos, se isso solucionaria o problema das contas públicas. O Francisco António de Campos, por exemplo, propunha-se, para se resolver o problema em desespero de causa, a entregar os bens nacionalizados, a entregá-los aos credores. Era só isto. Em vez de querer pagar aquilo com títulos de dívida, ele queria dá-los. Está a ver? O desespero era gigantesco, o desequilíbrio das contas enormes, as dívidas enormes, as pressões sociais de todos os grupos sociais, da alta aristocracia, dos militares, dos juízes, dos deputados, dos comerciantes, era enorme. Era só vê-los a discutir no Parlamento sem qualquer vergonha sobre quais eram os títulos mais sagrados, e em geral eram os do próprio, que deviam ser admitidos à compra dos bens do Estado. Eram os do próprio, eram os dos militares, quando falavam militares, eram dos juízes, quando eram os juízes a falar e para aí adiante. Portanto, há também aqui muito interesse dos vários grupos sociais na gestão das finanças públicas, porque isso traz benefícios materiais a cada um deles, evidentemente. Espero ter respondido. Muito obrigado. Temos novamente um pequeno coffee break. Peço-vos que seja mesmo curto, teremos 10 minutinhos e regressaremos então novamente. Muito obrigado, professor Bigode e professor Nuno Espinho da Silva.